Eu coloquei lá o código JMR, que foi uma sugestão da nossa irmã Leia Davi, que eu achei interessantíssimo, gente, interessantíssimo. E muita gente perguntou, mas o que é esse código JMR que eu não conheço, né? E olha, gente, é uma coisa tão simples e bacana para memorizar, e a gente já vai falar um pouco sobre isso. A gente no domingo passado não pôde ministrar. No domingo anterior, a Leia começou esse JM, o código JMR, ela falou sobre o J. Tá? E o JMR, gente, foi uma fórmula usada por um pastor conhecido aqui da nossa região aqui do Vale do Paraíba, pastor Carlitos Paz, que uma fórmula encontrada para lidar com, de uma forma prática, com 3 problemas que são, eu diria, fulcrais, né? Basilares, mas 3 problemas que são osso na vida da igreja, que é a questão do julgamento, da mentira e da reclamação ou murmuração. Por isso, o JMR seria não julgar, não mentir e não reclamar. E ele chama isso simplesmente de o código JMR, porque é uma coisa que interessante, que no estudo que a gente está lendo aqui, eu e Leia, uma coisa que ele menciona: olha, se você diz que nunca julgou, nunca mentiu e nunca reclamou, então você já incorreu no segundo erro aí, na mentira. Porque em algum momento das nossas vidas, a gente ou julgou, ou mentiu, ou reclamou, ou murmurou. E isso, gente, é um estudo, e hoje a gente vai falar sobre a mentira. A sugestão aqui é nós andarmos ao longo de sete passos para que a gente vença o pecado da mentira. E a gente vai andar por esses textos, e eu quero que você me acompanhe nessa jornada, nessa caminhada, porque eu achei realmente muito interessante. E eu, mais uma vez, obrigado, Leia, porque realmente é muito prático isso. E é uma coisa que a gente precisa pôr para rodar nos nossos círculos, nos nossos lugares, enfim, nos nossos cercadinhos, onde nós estamos, onde nós estivermos. A gente precisa pôr isso em prática, nos nossos ambientes de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. O não julgar, o não mentir e o não reclamar, não murmurar. Hoje a gente vai falar só sobre o não mentir. E vamos passar por 7 passos, 7 pontuações de como a gente pode vencer isso de uma maneira bastante prática, tá certo? Te convido a orar comigo, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa manhã aqui, chuvosa, chuva essa que rega a terra. E nós te louvamos, Senhor, pela chance de estarmos juntas, mais uma vez. E nos ajuda a trilharmos nessa tua palavra, naquilo que é necessário para que aprendamos e sejamos melhores. Pai, no nome de Jesus que te agradecemos. Amém e amém. Gente, abre comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, verso 37. Mateus 5, 37. O meu já está aberto aqui. Mateus 5, 37. Jesus, ele no final do discurso dele sobre o não jureis, ele conclui dizendo: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar
vem do maligno. E olha, gente, há uma frase aí que Daísa repete bastante essa frase. Você pode mentir para uma pessoa por muito tempo. Você pode mentir para muitas pessoas por muito tempo. Mas você não pode mentir para uma pessoa ou muitas por todo o tempo. Há também um ditado popular que diz que mentira tem perna curta. E aí é a grande questão. A mentira, ela tem um pai, um progenitor, né? Vamos em João, no Evangelho segundo João, no capítulo 8. Abra comigo, João 8, Evangelho de João, capítulo 8. João 8. E lá no verso 44, o texto diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando Jesus diz em Mateus, lá no Sermão do Monte, que o que passa do sim, sim, do não, não, ou seja, do papo reto, como diria o pessoal aí das quebradas, passou disso, é do diabo. E é do diabo porque, de novo, em outro discurso, Jesus diz que o pai da mentira é o diabo. Ou seja, a mentira é verdade. A Keila está mencionando aqui, a mentira ela tem um problema. Ela não se sustenta. A mentira é algo que eu posso lançar a mão num momento de vamos tentar resolver um problema. E aí a gente parte para uma mentira. O problema é que a mentira, ela é fugaz. Ela é como se fosse algo que tem que ficar escondido às sombras. E quando você traz isso para a luz, a coisa não se sustenta. É quando em outro momento, Jesus, em outro contexto também, ele diz, olha, nada há em oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, tudo que de alguma maneira eu busco esconder nas sombras e manter, vamos dizer assim, encoberto nessa penumbra, nessa coisa meio cinzenta, sob a luz ela não se sustenta. Por isso que o grande problema, gente, da mentira é essa coisa de ela não se sustentar, porque, como diz o ditado, ela tem perna curta, né? Estou me lembrando um camarada da teologia, o cara era tão baixinho, a perninha dele era curta, a gente dava o apelido dele de mentira. Ô judiação. Mas enfim. E há um problema, gente, porque a mentira, ela às vezes, eu poderia usar essa expressão disfarça, mas eu vou colocar uma expressão mais sofisticada. Ela se paramenta de beleza. É como se nós maquiássemos alguma coisa, né? Ai, obrigado, Leia. Nossa, essa eu não sei nem se eu menciono. Ó, por favor, aqui, o pessoal da questão, né, de preconceito de plantão aí, por favor. Mas uma coisa que a Leia está mencionando aqui, aquela coisa, para a gente tentar amenizar, é uma mentirinha branca. Gente, isso acaba revelando um outro traço terrível da nossa sociedade, que é o racismo estrutural, mas isso não é papo para agora, por favor.
vamos deixar isso para lá, porque a gente não vai discutir isso agora. Mas a mentira, ela é mentira. Então, muitas vezes, o que nós estamos lidando, quando a gente trata da mentira, é de uma narrativa, a construção de uma narrativa que pode parecer boa, bela, aceitável. O problema é que, confrontada com os fatos, ela não subsiste. E uma grande questão que é posta nesse sentido é que muitas vezes a gente constrói narrativas, aceita narrativas que não são verdadeiras. E aí a gente acaba passando isso adiante como se, eu vou colocar entre aspas, verdade fossem. Há uma frase que é muito difundida e, na verdade, ela fazia parte de uma estratégia política, ideológica, de comunicação social, que é assim: você repete inúmeras vezes uma mentira e vai repetindo e vai colocando isso na sociedade, de modo que aquela mentira, embora no início ela surte um efeito ruim aos nossos ouvidos, mas de tanto você escutar, você acaba normalizando, banalizando aquela mentira. E aí, de tanto ela ser repetida, aquela mentira acaba se tornando uma verdade. Só que mentira é sempre mentira, e verdade sempre será verdade. Hoje, no nosso mundo atual, numa sociedade da informação, o grande problema que nós temos é que muitas vezes nós não temos acesso à informação completa. E aí uma meia verdade, eu vou colocar também entre aspas, onde você omite algumas coisas e monta como se fosse um Lego, né? Você vai montando com peças diferentes e aí uma verdadezinha você coloca, uma meia verdade, você coloca uma mentirinha aqui, aí coloca mais uma verdade, e aí você vai fazendo aquela coxa de retalhos na narrativa, com coisas que parecem verdadeiras, com coisas até verdadeiras e outras absolutamente falsas. Você constrói uma narrativa, coloca um corpo, né? Você paramenta aquilo de uma forma muito bonita, né? E aí aquilo você absorve como se verdade fosse. O que você acha, gente? O que vocês acham que hoje são as já conhecidas, faladas e perpetuadas aí fake news? As fake news nada mais são do que isso. É uma narrativa construída a partir de argumentações que aparentemente são verdadeiras, mas que, na verdade, são amálgamas. Mistura um pouco de verdade com um monte de mentira e você constrói um argumento, você constrói toda uma linha argumentativa que parece verdadeira e você lança isso na praça. Eu me recordo, nos meus tempos de Rio de Janeiro, tinha um político que ele era mestre nessas coisas e ele chamava essas coisas de factoides. Então ele dizia que lançava factoides. O que eram os factoides? Ele lançava um argumento, fosse ele verdadeiro ou não, lançava um argumento na imprensa e esperava a imprensa reagir durante dias, até mesmo semanas. O nome desse político era César Maia. Por favor, eu não tenho filiação partidária, eu só estou dando enfim, contando um caos aqui. E uma vez perguntaram para ele como é que essa coisa do factor, dessas coisas que eles lançavam, que às vezes não eram verdadeiras, ele falou: não, é um factoide,
Só lancei um factoide para ver o que iam dizer. Acredita quem quiser. Fake news é a mesma coisa, gente. Fake news é isso. É uma maneira sofisticada, bonita, de você compor um factoidezinho ali e lançar para aí. Grande problema é mentira. Ao pé da letra é mentira. E aí por isso, e tá aqui a Leia Davi, tá ao vivo, ela não vai me deixar mentir. Nós somos, gente, ardorosos, mas ardorosos mesmo, combatentes de fake news. Se você algum dia mandou algum link para mim de WhatsApp e eu não repassei e nem te respondi, é porque ou eu estou checando a informação para ver se vale a pena checar ou não. Se ela for verdadeira e de repente vale a pena, a gente até repassa, mas se ela não for verdadeira, algumas vezes ou eu não respondo, ou se eu responder, eu respondo com o link da pesquisa que eu fiz. E aí, gente, muitas vezes eu não respondo porque tem muito fake news que chega no meu WhatsApp que, gente, dá tanto trabalho para checar que vira quase que um artigo científico para refutar aquele fake news. Quando vem em áudio, então, tipo um depoimento de alguém, nossa, gente, aquilo dá um trabalho para você refutar. Às vezes o áudio é meio longo, mais de 3 minutos, com um monte de argumentações que não se coaduna, não tem lastro na realidade. Gente, dá uma trabalheira e aquilo me toma um tempo. Olha, gente, então tem assim, realmente tem alguns, aquele até colocando aqui, é o boatos.org, é um site bacana para checar, tem outros, viu, gente? Se eu puder eu coloco no grupo depois para nós, para você ter uma ideia dessas fake news, de onde você pode checar tal. Mas olha, dá um trabalho e algumas vezes algumas pessoas pararam até de me mandar mensagem. Eu me lembro de pelo menos uns 2 casos que, pô, a pessoa é gente boa, amiga, a gente continua amigo, mas eu dei uma resposta do tipo, olha, desculpa, mas isso não procede, porque era uma coisa muito crassa, muito grotesca, muito esdrúxula. E aí eu tive que responder e disse, olha, por favor, não repasse isso não, porque isso não é verdade. E aí, gente, a Leia está dizendo aqui, eu tenho Fato ou Fake, também em outro site. Então, a gente hoje tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala, mentira, não, eu não minto. Tá, você pode não mentir, ou você pode achar que não mente. Mas muita gente na sociedade mente. Muita gente dentro dos redis evangélicos mentem. Muita gente dentro dos nossos apriscos usam da mentira, mentirinhas, pequenas mentiras, uma falseada na verdade, um jogo de narrativa. E aí, o grande problema é que isso se normaliza, se banaliza no seio da comunidade. E aí a gente, quando vem para a palavra de Jesus, em Mateus 5, 37, como nós lemos, olha, é sim, sim, é não, que passou disso. Por que você acha, por exemplo, que desde lá na Torá, desde o Deuteronômio, o Senhor, ele repreendia com veemência aquele profeta, aquela pessoa que dizia que falava em nome de Deus e Deus não mandou falar, ou então falava alguma coisa que de fato Deus falou, mas colocou mais alguma coisa no meio e que Deus não tinha falado. E Deus, ao longo de toda a Bíblia, o Senhor repreende isso com muita veemência. Porque, gente, a mentira, ela é algo diabólico, feito para arrebentar com as comunidades, com as relações. É algo que é do inferno para destruir. E a gente precisa estar atento, muito atento a isso. Nesse sentido, antes de eu entrar nos pontos aqui práticos com relação à mentira, eu quero trazer à tona um texto, apenas um texto, no Novo Testamento, que fala sobre isso e como a igreja primitiva lidou com isso. Abra comigo, por exemplo, no livro
de Atos dos Apóstolos. Atos. No capítulo 5. Atos, no capítulo 5. A partir do verso 1, eu vou ler muito rapidinho com você, que o texto diz que certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. E aí vem o questionamento do apóstolo. Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor ao campo? Conservando o campo ou o valor, porventura não seria teu? E se vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias, caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E aí, gente, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aqui é o caso de Ananias e Safira, que parecia uma mentirinha. Venderam um campo, devem ter vendido por X, acordaram entre eles: a gente vendeu por X, segura um pedacinho aqui e manda o resto lá para a comunidade, para a igreja, e diz que vendeu por aquele preço e fala que a gente está dando tudo. O texto em Atos 4, que é os versículos anteriores ali ao início do capítulo 5, fala sobre a oferta de Barnabé, que tinha um campo, era levita, tinha um campo e vendeu o campo e depositou tudo. E aí, de repente, eles, para fazerem bonito, arranjaram essa história e fizeram essa pequena mentirinha. Eu estou trazendo essa história à tona de Atos, a igreja primitiva, para que você veja que a mentira, ela não teve um tratamento mais brando no Novo Testamento, porque supostamente vivemos os tempos da graça. Gente, vivemos sim o tempo da graça, mas a gente também vive o tempo da justiça, porque o Senhor é um Deus de justiça. Então nós não podemos achar que, porque Deus é misericordioso, Ele é um Deus bom, a gente pode simplesmente se enveredar por esses canais aí de mentiras e achar que uma mentirinha só não faz mal a ninguém, como ali talvez eles tenham pensado, uma mentirinha só, mas aqui o problema é que a mentira, ela foi, segundo Pedro, eles não mentiram à comunidade só ou entre eles mentiram ao Espírito Santo, porque a oferta foi ao Senhor. Aqui, gente, eu trago uma reflexão curta com relação a isso. A gente precisa estar muito atento, né, sobre essa coisa de não vai fazer mal para ninguém. Gente, é preferível então se cala, não fala nada. Você não precisa deixar as coisas boas, bonitas, ou inventar uma narrativa para tudo ficar bem. Prefere o silêncio, porque um grande problema hoje é que, como falei, a gente faz todo um aparato, constrói uma argumentação, faz toda uma sofisticação de narrativa para parecer legal, para parecer bonito, para as pessoas olharem para nós. Eu quero também lembrar a você, antes de eu falar, no caso do Ananias, aqui, que você pode estar pensando: puxa, mas o Ananias era um cara, então, olha, coração
totalmente voltado para o Senhor, um cara bom, né? Vendeu o campo e, né, e deu tudo. Sabe que o Ananias, sabe o que o desculpa, eu falei Ananias, né? O Barnabé, no capítulo 4, versículos anteriores. Sabe o que Barnabé fez? Barnabé, na verdade, ele era, como diz o texto, ele era levita. E segundo a Torá, né, o levita, ele não podia ter herança. O máximo que ele podia ter era ao redor da sua casa, talvez um lugarzinho para plantar alguma coisinha, mas que nem dele ele poderia ser considerado. A tribo de Levi não tinha herança, e se não tinha herança, não tinha bens. Não deveria, porque essa era a ordenança de Deus para os levitas. Ora, se Barnabé era levita e tinha uma propriedade, Barnabé estava errado. Barnabé estava vivendo sob a égide da mentira. Porque se a palavra dizia que ele não poderia ter um campo e ele tinha um campo, opa, tá, alguma coisa errada. E aí, em face a tudo aquilo que eles estavam vivendo, toda aquela profusão espiritual da igreja primitiva, o que o Espírito constrange? Foi por constrangimento que Barnabé talvez tenha pensado, eu estou errado, isso não é meu, eu preciso devolver. E ele vende, entrega tudo e se conserta. Irmãos, é isso que a gente depois vai falar, porque um dos pontos é essa questão da decisão, que é o primeiro ponto. É isso que a gente precisa lembrar quando estiver tratando com a mentira. Tá, agora deixa eu lembrar um caso que aconteceu há mais de 10 anos atrás. Já tem tempo. Houve um grupo, um músico, um adorador músico, e eu trago isso à memória porque ainda está na internet, embora tenha bastante tempo, e eu acompanhei durante um bom tempo. Houve um ministro de louvor, um artista gospel, que fez uma confissão pública há muitos anos atrás, né? Dizendo que os testemunhos que ele contava, que eram testemunhos absolutamente extraordinários. Eu participei de vários encontros e eu ouvi ao vivo, contando alguns desses testemunhos, que a gente ficava extasiado, absolutamente extasiado com aqueles testemunhos, tal. Até que, num determinado momento, lá pelo ano de 2010, acho que foi abril de 2010, ele caiu em si. E aí, por conta também da comunidade onde ele congregava, aquilo o incomodou e ele veio a público contar que boa parte dos testemunhos que ele contou, né, não eram dele, eram de pessoas que ele conheceu, mas ele apropriou os testemunhos como se para ele fossem, dele vivendo, e por onde ele ia ministrar, ele falava esses testemunhos como se dele fossem. Testemunhos, gente, assombrosos e escabrosos. Mas ele dizia, quando na sua confissão, ele dizia, olha, os testemunhos são mentirosos porque não são meus. Alguns eu trouxe para mim como se meus fossem, outros não existiram. Só que, enfim, infelizmente, lamentavelmente, ele nunca disse quais foram os testemunhos que de fato foram verdadeiros e quais não foram verdadeiros. E era alguém que estava aí na época, estava na grande mídia, no topo dos top das paradas evangélicas. E, gente, e aí? Né? Se isso acontece, vamos dizer assim, na alta, isso não vai acontecer também, gente, nos nossos pequenos redis, nos nossos pequenos lugares, nos nossas igrejas pequenas, no nosso povo que é muito crédulo. Por isso que a gente bate,
bate e bate. Em que tecla? Precisamos estar vinculados à palavra. Se a palavra diz que é, então é. Se aquele testemunho tal não se coaduna, não se relaciona, não se vincula com a palavra, então não é, é mentira. É o passou do sim, sim, não, não, é do diabo. E a gente precisa ter coragem para peitar essas coisas e dizer, não é verdade, cuidado com isso. Um grande problema, gente, é que muitas vezes a gente é condescendente, a gente passa a mão na cabeça, a gente acha, tadinho, tadinha, é do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, né? O Senhor sabe todas as coisas. Mas se eu me calo, tal qual aquele atalaia, como lá em o profeta diz, Ezequiel, se eu estou vendo que está errado e eu não digo nada, eu sou cúmplice daquilo. Se eu me calei, eu sou cúmplice daquela mentira. E me torno tão mentiroso quanto aquele que cometeu a mentira. Por isso que a questão das fake news é tão violenta. E ela traz consigo uma característica diabólica de me tornar cúmplice numa coisa que aparentemente é tão pequena, mas que é mentira. E se eu sou cúmplice de uma pequena mentira, é mentira, eu sou mentiroso também. O problema é que a gente passa a mão na cabeça, acha que não tem nada a ver. Bate palminha, dá joinha e repassa aquela mentira crassa. Como é que a gente se livra da mentira, gente? Keila está dizendo aqui no Insta que perante a legislação, o cúmplice também responde pelo crime, porque ele de alguma maneira auxiliou, ajudou para que aquele crime ele se concretizasse. Gente, a gente não pode ser inocente. Nós vivemos tempos tais quais o escritor menciona, vivemos tempos trabalhosos, difíceis. Porque hoje, infelizmente, as pessoas elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Elas querem ouvir coisas boas, elas querem ouvir bênção, querem ouvir prosperidade, mas elas não querem ouvir confronto, não querem ouvir verdade. Né? O escritor diz, inclusive, olha, tendo comichão nos ouvidos. Outro diz, consciência cauterizada. E olha, gente, a gente precisa ter muito temor, muito tremor, porque eu não tenho medo de errar. Muitas dessas que às vezes mentem em nome de Deus, têm dificuldade de fato saber quem ele é. Porque não acredito, e eu partilho isso com alguns irmãos, com algumas irmãs, com alguns pastores amigos, eu não acredito que essa gente, muitas vezes, elas acreditem em Deus. Porque para fazer e para falar algumas coisas em nome dele, como fazem, eu fico pensando, gente, isso é muita loucura. Não é possível que acredite que há um Deus que vá julgar e naquele grande dia há de abrir os livros e julgar os vivos e os mortos. Mas enfim, como é que eu me livro? Como é que nós nos livramos da mentira? Primeira coisa que a gente precisa pensar, não precisa abrir, tá? Mas é um texto que está em 1 de Pedro 4:2, que menciona sobre o tempo que a gente ainda vai permanecer nessa terra, permanecer nesse mundo. É um trecho que nos traz a reflexão sobre, gente, o legado que eu vou deixar aqui vai dizer respeito a quem? A um mentiroso? A uma mentirosa? Então, eu preciso
decidir que eu não vou mentir. É uma ideia muito vinculada àquela, no contrário, né, à procrastinação. Procrastinar é empurrar com a barriga algo que você precisa fazer agora, hoje. Aí infelizmente, a gente pega e diz: por que eu vou fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? Por que eu vou fazer amanhã algo que eu posso fazer depois de amanhã? E aí a gente vai ficando, vai procrastinando e vai se vestindo da tal da síndrome do algum dia. Não, um dia tal, quando a coisa melhorar, quando isso, quando aquilo, a gente coloca um monte de condicionantes para coisas que nós precisamos fazer agora. E isso, gente, envolve um monte de decisões da nossa vida, não é somente com relação à mentira, mas eu vou cuidar da minha alimentação amanhã. Não, tem que cuidar da minha alimentação agora. Eu vou emagrecer, né? Eu vou emagrecer. Preciso começar agora, não amanhã ou depois de amanhã, quando melhorar, quando não. Em tal momento, quando a minha vida melhorar, eu vou passar a lidar melhor com as situações, com as pessoas. Não, tem que ser agora. As decisões, elas precisam ser tomadas agora. É como Tiago, e aqui também não precisa abrir, mas Tiago, lá em 4,14, ele diz mais ou menos, olha, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, o tempo, gente, para decidir é hoje. É hoje. Eu preciso decidir hoje. Eu não vou mentir, não vou compactuar com a mentira, seja ela de que tamanho for. Pode ser uma micro mentira, pode ser uma mentira tão pequenininha que eu tenho que medi-la no microscópio de tunelamento eletrônico, de tão miúda que ela é, mas é mentira. Então a gente precisa o tempo inteiro estabelecer isso. Vou decidir não mentir. E olha, isso envolve, é a segunda coisa, prática com relação à decisão, à mentira, né? Se a primeira é a decisão, a segunda é a renúncia. Eu decido que não vou mentir, mas para decidir que não vou mentir, eu tenho que abrir mão de muitas coisas que eu trago comigo que me fazem mentir, me induzem a mentir. Lembrando, a decisão eu tomo, mas algumas coisas, é mais ou menos, gente, e aqui me perdoem a correlação que eu vou fazer, mas é mais ou menos a um dependente químico, seja ele dependente químico de alguma substância, né, tal qual a maconha, crack, cocaína, mas eu também coloco a dependência química dos açúcares, dependência química da farinha de branca, né, farinha de trigo, dependência química das inas da vida, as cafeína da vida, as codeína da vida, outro dia eu estava lendo, não sabia que o queijo, ele traz uma substância que ela é viciante, tal qual a morfina acho que é casimorfina, uma coisa assim. E isso causa uma dependência de modo que você e eu, a gente fica naquela fissura, eu quero queijo. Mas é a dependência que está. Alguns aspectos nossos estão tão presentes dentro que eles agem como esses catalisadores que nos impulsionam, nos induzem. A decisão é nossa, mas a indução está lá dentro. Então, por isso, eu preciso renunciar. E aí, abre comigo, por favor, em Tito 2. Tito 2. Tito 2. Quem tem aí as
as Bíblias nas versões dos aplicativos, fica mais fácil. Eu estou aqui abrindo no papel para ver o tempo necessário para te esperar abrir. Tito, no capítulo 2, no verso 11 e 12. A gente às vezes abre essas cartas pastorais com tanta ternura, né? Mas o escritor, ele bate com ternura, mas bate. Olha isso, gente. Porquanto, eu estou lendo em Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aqui num trecho bem pequenininho ele fala sobre educar-se, e aí tem a ver com disciplina, é o estabelecer limites, que é algo muito complicado na nossa geração, na nossa sociedade moderna, estabelecer limites para essa criança que está dentro de nós. Eu tenho que renegar a impiedade e paixão, ou seja, aquilo que de alguma maneira vai dar numa erupção. Eu tenho que renegar isso, abrir mão disso, é o dizer não. E aí ele fala sobre viver de forma sensata, ou seja, sábia, de forma justa e de forma piedosa. Renunciar à mentira é o segundo passo para que a gente vença a vença. Vença a vença é bom. Me entenderam, né? E olha, gente, abre comigo em Tiago 4, 7, para que a gente perceba qual é o terceiro passo para que a gente vença a mentira. Tiago 4, capítulo 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7. Veja, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma questão aqui, gente, que é a seguinte: eu não preciso me engalfinhar com Satanás, feito um lutador de MMA. Basta que eu me submeta a Deus e resista àquilo que de alguma maneira o tentador ele me induz. Porque olha, não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Não é o diabo que, abre aspas, te faz pecar. Quem te faz pecar é você. Abre comigo. Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, no verso 12, o texto diz: bem-aventurado aquele que suporta a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas ouve só isso, e presta atenção no que o escritor, nosso autor aqui está dizendo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz.
Então a cobiça, quando concebida, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, gente, é a ideia do fruto apresentado lá para Eva no jardim. O texto lá atrás diz que, e abre comigo, que eu acho muito ilustrativo isso, para você ver como a sabedoria do escritor lá do Novo Testamento estava tão vinculada a Torá ou a lei, né? Veja, em Gênesis, abre comigo, por favor, Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, verso 6. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável, tomou do fruto e comeu. Veja, a serpente o que fez? Apenas apresentou. Porque apresenta é pecado? O pecado ainda não existe. Mas se eu olho para aquilo e me deixo seduzir, por isso que nesse terceiro passo, a resistência, ela é importante para que a gente reflita. Se eu me submeto a Deus e resisto ao diabo, ele foge de nós. É mais ou menos, gente, abra de novo, abra comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, Mateus 4, verso 10. Vou começar do 9, tá? Nós estamos aqui seguindo uma linha de tentações de Satanás para com Jesus. E no verso 9, segundo o evangelista Mateus, a última tentação, né, ele sugere que tudo isso, apresenta tudo isso, aqui tudo isso, a glória do mundo, a riqueza e tudo. E ele diz que tudo daria a Jesus se prostrado ele o adorasse. E aí o que Jesus diz? Porque ele resiste. Retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo. E os anjos do Senhor vieram e o serviram. Olha, gente, resistir é esse terceiro passo. Eu preciso resistir. Me submeto ao Senhor e resisto. E olha, como quarto passo, vinculado a esse terceiro, vai te ajudar bastante se você se santificar. Se santificar ao Senhor. É como, e aqui o livro de Efésios, né? Abre comigo, por favor, Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 13, 4, 13. Que ele fala sobre a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos. E olha, aqui a ideia é o santificar-se no sentido de melhorando. Olha, gente, a gente precisa lembrar que a santificação era um dos caminhos que o movimento metodista, lá nos seus primórdios, levantava a bandeira. Era da santificação de coração e de vida. A santidade de coração e da vida é algo muito presente nas sociedades metodistas do século XVIII. Hoje, santidade de coração e da vida
não saiu, pode ter saído aí da moda, dessa comunicação louca aí de marketing, mas a santidade de coração e da vida é algo que deve estar presente, isso é clássico. A gente precisa se santificar. Há um quinto passo que também te ajuda, nos ajuda a vencermos a mentira, que é vivendo o louvor. E quando eu louvo ao Senhor, eu me desligo um pouco do que está acontecendo aqui e me ligo a Ele. Olha, na medida em que eu me ligo a Ele, eu reconheço que eu sou dele criatura e Ele é meu Criador. E quanto mais eu tiver vinculado a Ele, mais eu vou ser transformado por Ele. Há um sexto passo, que é a oração. E Filipenses 4:6 diz: orai sem cessar. A oração, gente, é algo que vai nos ajudar a vencermos o pecado na mentira. Só que aí na oração eu não posso mentir. A oração tem que dizer a verdade. E a oração é algo que 1 de Pedro 4:7 também fala. A oração, enfim, é uma disciplina clássica, como a gente falou em aulas anteriores aí sobre as disciplinas espirituais, a oração é uma delas. Eu necessito, careço orar. E por fim, o último passo, sétimo e último passo. Eu venço a mentira através do serviço. E aqui há uma sugestão de leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Marcos 10, 43. Marcos 10, 43. Abre comigo. Marcos 10, 43. Veja, entre vós, quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Uma face da mentira, gente, uma face da mentira diz respeito a você querer chamar a atenção para si, para que as pessoas vejam o quanto você é importante, o quanto você, enfim. E olha, uma maneira de eu abrir mão disso é servir as pessoas. Ao invés de usar de argumento falso, fake news, ao invés de usar de mentiras, eu faço a opção por servir as pessoas. Você quer ser grande na tua comunidade local? Você quer ser grande na tua geração? Sirva as pessoas. Porque na medida em que eu e você somos capazes de servir, nós vamos servir segundo um padrão. E o padrão qual é? O padrão é Cristo. O padrão de serviço é Jesus. E olha, na medida em que eu sirvo, gente, eu consigo chamar as pessoas a caminharem com a gente em prol do reino. O problema é que eu não posso simplesmente servir as pessoas em mentira. Então, vamos servir em verdade. Amém? No próximo domingo, nós vamos falar sobre o não reclamar ou não murmurar. É a letrinha R do código
E vai ser bem divertido. Bem divertido. Porque você vai ver que muitas vezes, embora eu e você digamos, não, a gente não reclama, a gente não murmura. Como nós nos enganamos. Por isso, eu te convido a domingo próximo estar com a gente mais uma vez, para que a gente continue estudando esse código JMR. Né? Ao longo da semana, se você quiser, você pode interagir comigo no WhatsApp. Né? O vídeo vai ficar gravado aqui no Instagram e no Facebook. Se você puder, eu te peço, irmão, irmã, partilhe o vídeo. Partilhe se você achar que essa palavra, que esse trecho, que esse estudo, que essa reflexão vale a pena, partilhe esses vídeos. Porque, olha, gente, eu vejo tanta bobagem sendo compartilhada por aí, e quando a gente está aí fazendo, né, partilhando a palavra, a gente vê que, puxa vida, quanta coisa a gente podia partilhar com as pessoas. Então partilhe isso com as pessoas, se você puder. Me lembra, eu vou mandar no grupo de WhatsApp um link que é sobre essa questão de mentiras. Algumas coisas que são usadas na internet, mentiras, que são usadas na internet para vender curso, vender fórmulas de sucesso. E eu vou mandar, acho que eu tenho uns 2 ou 3 vídeos bastante interessantes, eu vou mandar o link para vocês, que se vocês puderem também partilhem entre as pessoas, para que elas não caiam em golpes motivados por mentiras, porque para você cair num golpe, o golpe tem o fundo de mentira. Tá? Então me lembra isso, que eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa chance de estarmos juntas, ainda que de forma virtual. Mas nós estamos, Senhor, envolvidos com aquilo que o Senhor disse, estando 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. Então, nós somos mais que 2 e cremos que o Senhor está conosco. Nesse tempo, Senhor, tão difícil, o que nós te pedimos é que nos ajude a vencer as mentiras. E é em nome de Jesus que nós nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos, nos fortalece. É em gratidão que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que seja um domingo abençoado, uma semana abençoada. Até domingo que vem. Fiquem na paz.